Toda segunda, a partir das 8 da noite, você acompanha aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Bandeira Quadriculada, apresentação André Vieira Coelho. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. A você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, muito boa noite. Tá chegando mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo do Web Rádio Esportivo Brasileiro, em radioft.com.br, também no nosso aplicativo do Rádiosnet. E hoje, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. O convidado que nós temos hoje é um cara que há muito tempo a gente queria ter aqui nesse programa. Desde que quando o programa nosso era feito ao vivo nas multiplataformas do YouTube, também no Facebook, já que estamos chegando aí há 3 anos de programa agora, e ele é um cara que trabalhou de tudo, né? Pai e mãe não tinham nada a ver com comunicação. Começou a trabalhar no rádio como locutor comum de música que todo mundo gostaria aí de fazer. E aí, depois acabou apresentando programas, e aí acabou entrando no esporte ao longo do tempo, passou por Rede Manchete, passou por SBT, depois trabalhou na PSN, trabalhou também na Rede TV, agora na Bandeirantes recentemente, e atualmente está no Fox Sports. E hoje ele está aqui, depois de muito tempo de espera, para contar suas histórias, falar também algumas opiniões importantes. E eu acredito que você em casa, nessa próxima hora, vai curtir muito um pouco da história dessa carreira desse cara que eu considero um gigante da comunicação, e aos 56 anos de idade, vai fazer 57 anos agora, no meio desse ano, vai fazer aí mais uma história gigantesca ao longo desses anos de comunicação. Diretamente do Rio de Janeiro, temos o Theo José. Tudo bem, Theo? Seja bem-vindo ao Bandeira Quadriculada. Tudo bem, tudo tranquilo, muito obrigado pelas palavras, tudo tranquilo, é um prazer estar conversando com vocês aqui no Bandeira Quadriculada. Espero que a gente tenha aí um papo bacana, que as pessoas curtam, e nesses momentos difíceis a gente possa ajudar as pessoas a curtirem o tempo de uma forma um pouquinho melhor. Sem dúvida, principalmente nesse momento que todo mundo está tentando fazer o melhor para todo mundo, e vocês aí em casa que estão em quarentena, em cada ponto desse Brasil, aproveite esse programa principalmente porque é uma forma para passar o tempo. Lembrando para eu passar os horários para vocês. Primeira exibição nessa segunda, 8 horas da noite. Depois temos reprises na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, às 7h30 da noite, todos eles pelo horário de Brasília, para que você possa curtir sempre em radioft.com.br. Estou aqui ao lado do César Augusto, ele que é meu parceiro de sempre desse programa. Tudo bem, César? Tudo bem, e hoje a gente vai falar muito sobre a nossa infância, quando esse senhor está aqui, narrava as corridas da Indy, e a gente gostava de ver ele nos domingos. É isso que a gente vai falar. Aliás, grandes histórias, diga de passagem, viu? Porque eu comecei a acompanhar o Theo já na época de SBT, né? Quando já tinha 6 para 7 anos de idade, quando ele já narrava pela Indy 96, quando... 95, né, na verdade, né? A primeira 96, tá com a divisão com a CAD, né? Aliás, o Theo, você começou numa rádio que hoje não existe mais, né? Que é a rádio lá de Goiânia, né? Primeiro como locutor, né? Como é que você foi parar no esporte? Na verdade, eu passei por 2 rádios antes da Rádio Araguaia. Eu trabalhei na rádio, uma rádio chamada Rádio Musical, e na oportunidade era uma rádio só com circuito interno,
é como se fosse um som ambiente, e naquela época ela era transmitida para consultórios, restaurantes e tal, mas era uma rádio, mas não era uma rádio que você pegava no seu rádio normal, né? Você tinha uma assinatura, e você vê, naquela época já tinha uma rádio por assinatura, hoje você tem televisão por assinatura. E depois eu fui para a Rádio Brasil Central, que era uma rádio estatal, uma rádio do governo, na RBC, aí ela se transformou em RBC FM, aí eu cheguei na Rádio Araguaia. Rádio Araguaia era uma rádio muito forte, era, na minha opinião, uma das melhores rádios que já teve no Brasil, em formato jovem, uma rádio que naquela época já era à frente do seu tempo, uma rádio local lá em Goiânia. E essa Rádio Araguaia ela era do sistema Globo, vamos dizer assim. Só que lá em Goiânia você não tem, a Globo lá não é da Globo. A Globo é do grupo Jaime Câmara. Então essa rádio era do grupo Jaime Câmara. Era uma rádio realmente muito forte, foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. Uma rádio que marcou a época não só em Goiânia, mas era muito respeitada fora de Goiânia também. E essa rádio não existe mais. Essa rádio se transformou hoje em rádio CBN. Ela foi perdendo as suas características ao longo do tempo. Eu já tinha saído antes, e aí ela foi perdendo as suas características, mexeram demais nessa rádio, e ela virou, infelizmente, a rádio CBN. E nessa rádio eu vivi um momento de popularização do FM. O FM antigamente ele era um FM mais carrancudo, ou ele era jovem, ou então ele era um FM adulto. Não tinha esse FM popular. Por exemplo, quando eu comecei no FM, não se tocava música sertaneja, não se tocava Amado Batista, não se tocava Odair José. Então isso não tocava, isso tocava no AM. Naquela época tinha essa história de AM e de FM. E o meu horário, eu abri a rádio, eu trabalhei... eu não abri a rádio, eu comecei a abrir a rádio. Meu chefe falou, nós vamos popularizar agora a Rádio Araguaia, porque tinha uma outra rádio lá em Goiânia chamada Rádio Terra. Inclusive eu acho que passou aí nesse filme Os Filhos de Francisco. Eu nunca assisti esse filme não, mas me parece que a Rádio Terra ela já passou nesse Os Filhos de Francisco aí do Zezé de Camargo e Luciano. Essa Rádio Terra estava muito forte, e ela era uma rádio popular, uma rádio FM que tocava música sertaneja. E eles falaram, olha, o teu horário, vamos passar você para o horário da manhã, e a gente vai começar a popularizar a rádio com o horário da manhã. Então eu passei a abrir a rádio das 6 às 10, e aí eu lia horóscopo, lia carta, tocava um monte de música que naquela época era mais popular, mas ficou um negócio meio chato, porque todo dia era a mesma coisa. Todo dia eu tocava as mesmas músicas, todo dia era o mesmo processo, e aquilo estava muito chato para mim, eu não estava curtindo mais. Eu falei, esse troço aqui é tudo igual, cara. Aí eu cheguei pro diretor da rádio e falei, olha, eu estou pensando em mexer com automobilismo, eu já gostava muito do Senna, eu queria fazer os boletins de automobilismo aqui na rádio. O cara gostava de automobilismo, que era o Maurício Roriz. Ele falou, não, ótimo e tal. Aí eu fiquei fazendo meu horário e os boletins de automobilismo. Como o negócio foi crescendo, começou a ter patrocínio, aí eu comecei a viajar com a Fórmula Ford. O automobilismo em Goiás sempre foi muito forte, ou era muito forte, com a Fórmula Ford, com a Fórmula 3 Sul-Americana e o motociclismo. A gente tinha grandes pilotos naquela época em todas as categorias. E aí não dava mais para eu ficar fazendo a rádio. Eu falei, olha, você mantém o meu salário e eu fico só na cobertura do automobilismo, e estava faturando, os boletins estavam patrocinados, estava indo bem. Aí o cara falou, tudo bem. E aí eu larguei de ser locutor de FM e comecei a mexer com automobilismo. E na sequência, já estava nisso há uns 2, 3 anos, sei lá, aí surgiu o convite para eu ser repórter das corridas da Fórmula 3 na Rede Manchete. Então eu ia para a corrida, não tinha nenhuma, era tudo terceirizado. E aí eu passei a ser repórter e daí a carreira começou a deslanchar. Aí depois a função de narrador veio ainda quase que no final dos anos 80, início dos anos 90, não é isso?
Foi mais ou menos nessa época aí. Se eu não me engano, foi no início dos anos 90, 91. Primeiro foi na Fórmula 3, a gente foi fazer uma corrida em Rio 4, na Argentina, e o locutor não pôde ir, porque o locutor, ele também narrava outras categorias, que é o Luiz Carlos Vargas, que hoje está na ESPN. E aí o promotor da categoria, o Toninho de Souza, falou, através de um pedido do Alencar Júnior, que era piloto lá de Goiás, um campeão já de Stock Car, que foi a pessoa que eternamente eu sou grato, ele que me empurrou nisso. O Alencar falou, narra você e tal. E o Toninho tocou, e aí eu narrei. E narrei só essa de Fórmula 3. Aí eu voltei a ser repórter nas outras corridas, que o Largo voltou. E o pessoal da Fórmula Ford começou a me chamar para narrar. Então eu comecei a fazer umas 2 ou 3 corridas de Fórmula Ford. Nisso, no ano seguinte, isso foi num ano. No ano seguinte, apareceu a Fórmula Chevrolet, que era uma categoria nova, toda estruturada, toda bonitinha. Ia ser o Huawei do automobilismo. E aí o pessoal da Fórmula Chevrolet me chamou para narrar as corridas da Fórmula Chevrolet. E aí eu passei a narrar as corridas da Fórmula Chevrolet e não tinha mais condições de narrar, de ser repórter das outras. Eu larguei tudo e fiquei só com a Fórmula Chevrolet. Fiz 1 ou 2 anos de Fórmula Chevrolet. E no ano seguinte surgiu a Fórmula Indy, saiu da Band e foi para a Manchete. Eles tentaram primeiro o Galvão Bueno. O Galvão Bueno estava na CNT. Foi um ano que ele saiu da Globo e foi para a CNT, que era uma rede nova, uma rede de Curitiba e tal. E aí o Galvão não voltou para a Globo. O Galvão ficou só um ano na CNT. Aí ele voltou para a Globo. E aí eles foram atrás de mim. Falaram, o Galvão não dá não. Aí eles foram atrás de mim. Vamos pegar o garoto aí que tá fazendo a Fórmula Chevrolet. E aí eu comecei a narrar a Indy na Manchete. Eu tava vendo esses dias a primeira corrida que você narrou da Indy, de 93, lá na Austrália, né? Em Surfers Paradise, junto com o Edgar de Melo Filho, que cara entendedor de automobilismo, um cara que tem uma história gigantesca. Aliás, eu sou muito fã dele, principalmente porque se tem uma pessoa que até falei aqui no programa que mais defendeu o Edgar de Melo Filho, principalmente no momento que ele voltou a comentar a NASCAR, agora no Fox Sports, é o Edgar, porque ele tem uma simplicidade de falar as coisas, de falar tudo que pensa, né, tecnicamente, de explicar para as pessoas como é que funciona, e depois, algum tempo depois, eu pude ver a grande jogada lá que ele apresentava os compactos da DTM e tudo mais. Como é que é trabalhar com o Edgar de Melo Filho, o Theo? O Edgar é uma pessoa muito doce, o Edgar é uma pessoa muito tranquila, eu me dou muito bem com ele, tem um conhecimento muito grande de tudo, né? Então é um prazer grande. Eu trabalhei muito pouco com ele lá em 93, que ele ficou em poucas corridas. É um prazer enorme trabalhar com o Edgar, é uma pessoa que eu gosto bastante. Ele é bom desfrutar do conhecimento dele. E como pessoa também, ele é muito doce. É uma pessoa que se preocupa com a gente também se preocupa com ele. Mas é muito bom, é um cara bem bacana, é um prazer enorme, tá? O Edgar é uma pessoa de tanto conhecimento, como é o Edgar. Vamos lá, César, faz a sua primeira pergunta pro Theo. O que eu vou falar agora? Tá. Quando você começou na Manchete, em 93, o seu comentarista era o Willy Hermann. E depois foi o Dedé Gomes. Como que você lidava com os dois comentaristas e antes de o Dedé se fixar como comentarista da SBT? Olha, o Willy Hermann, ele tinha várias funções, né? O Willy Hermann era o braço direito do Emerson Fittipaldi. Ele era empresário, ele era o responsável pelos negócios do Emerson no Brasil, tanto os direitos da Fórmula Indy, que eram divididos entre o Emerson e o Ricardo Scalamandré. O Ricardo Scalamandré era uma pessoa que tinha trabalhado na Globo, tinha trabalhado na Bandeirantes, tinha trabalhado no SBT, já tinha trabalhado numa agência de publicidade na Espanha. O Ricardo
O Ricardo foi um cara muito, muito importante na minha vida. O Ricardo Scalamandré, eu costumo dizer que é o meu guru profissional. Então, o Willy Hermann dividia todas essas funções e nas corridas ele era o comentarista. Então, a gente tinha uma relação boa, mas era um pouco diferente, porque o Willy era o representante do Emerson, né? Então, o Emerson naquela época dividia o projeto Fórmula Indy como dono com o Ricardo Scalamandré. Então, era diferente. Você não era aquele cara que estava o tempo todo com a gente. Ele chegava às vezes junto com o Emerson para as corridas, a gente chegava antes. Então a relação era uma relação que tinha um pouco de funcionário patrão, né? Era uma relação boa, porque ele sempre foi uma pessoa aberta, divertida, uma relação boa, mas tinha um pouco dessa coisa funcionário patrão. O Dedê não, o Dedê quando entrou, o Dedê era o cara que estava com a gente o tempo todo, tomava café da manhã, se a gente ia ficar numa cidade uma semana por causa do calendário da Indy, ele ficava com a gente no mesmo hotel, fazendo as mesmas coisas. Era uma pessoa, vamos dizer assim, mais metódica e tal. Era um ótimo companheiro. O Dedê Gomes era um ótimo companheiro. A gente tem muita história, era uma pessoa muito vivida, né? O Dedê era um pouquinho mais velho do que a gente. Era uma pessoa muito vivida no automobilismo, tinha muita história e tal. Então, foram duas pessoas bem interessantes. Uma com uma distância um pouco maior e a outra não. Então, o outro era muito próximo do Dedê. Eu me lembro uma vez em Miami, a gente estava passando uns 10 dias em Miami, a gente tinha feito uma corrida e ia ficar em Miami. Teve uma época que a nossa base era Califórnia, Los Angeles, quando a corrida vai demorar 6 dias. Para onde a gente vai agora? A gente vai para Los Angeles. E teve uma época que a nossa base era Miami. Então, para não voltar para o Brasil, porque ficava mais caro, a gente já ficava no local. E aí fazia material naquela época, entrevista, matéria especial, aquelas coisas todas. E uma vez em Miami eu tinha tomado um porre desses dias aí que eu tava de folga, e eu me lembro que eu fui parar dentro do guarda-roupa do hotel que a gente... do guarda-roupa do hotel que a gente tava, e quem tava me cuidando de mim era o Dedê. O Dedê ficava: menino, vai pra cama, menino, vai dormir, menino. Era o Dedê que tava cuidando de mim. Então o Dedê tinha esse lado, sabe, que era bem bacana. Ô, Theo, agora tem uma coisa, né? Nesse período de SBT, né? 2 momentos que pra mim eu acho que são muito marcantes. Tirando, lógico, o título do Jules Ferrand, né? Que foi o marco final e que foi aquela parte mais polêmica de tudo, por tudo que você passou, principalmente naquele período de 98, 99 e 2000. Mas 2 momentos que eu acho que são muito importantes na história e que você acabou, digamos, fazendo parte do registro da história das coisas, né? Que foi a primeira corrida de 96, no dia da morte do Mamonas Assassinas, que você teve que fazer a primeira corrida da temporada, né? E que foi o momento talvez mais tenso que você tenha passado, né? Porque você tinha que narrar a prova, depois ter a questão de passar de informações sobre o jornalismo, né? Teve toda uma cobertura, uma atenção muito grande com tudo que tinha acontecido. E uma outra que pra mim, essa é muito mais que eu lembro de memória, né? Que é o dia da final da Copa de 98, que você fazia ao lado já com o Celso Miranda como comentarista, né? Ele que entrou, se eu não me engano, em 97 pro SBT. E aí ele passou a ser primeiro como repórter e aí como comentarista na sequência na corrida da final da Copa do Mundo, né? No dia da final da Copa do Mundo, na prova de Cleveland, que você teve aquele contato épico, histórico com o Silvio Luiz, naquelas 3 chamadas sobre aquela convocação ou não, a ida ou não de Ronaldo para a final da Copa do Mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 momentos, né, esses 2 contrastes da história que você teve no SBT. Olha, essa do Mamonas Assassinas eu me lembro direitinho. A gente estava em Miami, né? Expectativa de entra ou não entra, né? Porque o Gugu
estava fazendo o programa dele, o Gugu, porque eles viviam no programa do Gugu, né? Então dava muita audiência. O Mamonas aparecia, a televisão tinha essas coisas, né? Tinha umas pessoas que quando apareciam na televisão naquela época, elas davam, a audiência subia imediatamente, você via, e os Mamonas naquela época tinha isso. Então ficou aquela expectativa, entra ou não entra, vai ter a índio, não vai ter índio, e resolveram que ia ter índio. Então teve a índio. E aí tinha uma pressão grande, assim, a turma do Gugu, a turma do programa do Gugu, ela nunca foi uma turma amistosa com a Fórmula Indy. O Magrão, que era o diretor do Gugu, o Magrão era complicado com a Indy. Eles perturbavam muito a Indy. Eles queriam de todas as formas tirar a Indy do domingo e depois eles conseguiram. Porque a gente entrava várias vezes no horário do Gugu e aí ele perdia um pedaço do programa, perdia merchandising, perdia faturamento. Então quem forçou bastante para a Indy sair do SBT foi a turma do Gugu. Então naquela corrida específica, pela morte dos Mamonas, eles ficaram pressionando o tempo inteiro para interromper a corrida. Então foi tenso. O meu trabalho naquele dia foi muito tenso, porque você sabe, né, na interna, você não está participando das discussões, mas internamente você está vendo o seu coordenador se mexer, você está recebendo os recados do ponto. Então aquela corrida foi muito tensa. Foi muito tensa por isso. Não foi tensa porque morreu os Mamonas ali. Cara, eu sou um cara muito frio nesse negócio. Eu tenho minhas funções no jornalismo. Eu já fiz um monte. Eu recebi a notícia da morte do meu pai. Eu estava fazendo uma matéria em Laguna Seca com Emerson Fittipaldi. Eu encerrei a matéria. Eu recebi agora, em dezembro passado, a notícia que a minha mãe tinha morrido. Estava apresentando um debate final. Eu continuei apresentando o debate final até o fim. Eu acho que o jornalismo tem uma função e você tem que cumprir a sua função, sabe? É igual agora. Eu estava fazendo o debate final, o expediente, os programas do Fox Sports e estava no estúdio, estava circulando e agora eu estou de quarentena. Agora eu estou mais em casa, né? Mas se me chamarem eu vou de novo. Não tem esse papo, cara. A gente tem função. O jornalista, ele tem uma função social. Então, eu sempre fui focado nisso. Então, assim, morreu uma Mamona, mas eu tenho que dar uma coisa da Índia. Tá, beleza, vamos chamar lá a informação e tal. Mas estava sendo muito difícil aquele dia, tenso e complicado, porque a turma do Gugu queria interromper a todo instante, queria tirar a corrida do ar. E, então, isso foi complicado. Ponto. E a outra corrida que você me perguntou, qual foi? Foi a Copa, a prova de Cleveland, em 98, que foi no dia da final da Copa do Mundo. Sim. Quando a gente estava cobrindo a Indy naquele ano, a Copa do Mundo estava rolando e a gente estava cobrindo a Indy. Então, a gente estava muito focado na Indy, cara. A gente sabia tudo, lógico, né? Tudo que estava acontecendo e etc. E foi como depois, foi como já tinha sido em 94. Em 94, a gente estava transmitindo a Indy. E a final da Copa de 94, que foi o Brasil e Itália, no primeiro tempo eu estava narrando uma corrida da Indy em Toronto. No segundo tempo é que a gente saiu da cabine, foi até o motorhome da Penske, o Emerson corria na Penske, que a gente foi assistir a corrida e tomar a caipirinha com a Tereza Fittipaldi, a ex-mulher do Emerson, com o Alwanser completamente bêbado, porque já estava louco, ele tinha batido, então ele não completou aquela prova. Isso não era novidade. Ele estava completamente bêbado e falava Brasil. Então, assim, a gente assistindo a final da Copa lá e no primeiro tempo a gente estava narrando a corrida. Então, em 98, a gente já tinha essa experiência de final de Copa junto com a Indy. E aí, beleza, fizemos uma corrida. Eu tinha uma missão. Eu tinha que chegar no Brasil no dia seguinte, à tarde, porque a minha mulher estava fazendo o aniversário do meu filho em Goiânia. Então, quando acabou a corrida,
Eu voei para o aeroporto, eu peguei um voo até Chicago, Cleveland, Chicago, e depois peguei um voo Chicago, São Paulo, e em São Paulo eu pegaria um voo Goiânia. Quando eu entrei no avião em Cleveland, ainda não tinha começado o jogo, ok? Para lá, fui embora. Quando eu cheguei em Chicago, o jogo já tinha começado, já estava 1-0 para a França. Aí eu entrei, naquela época você não tinha essas coisas que avião pega internet, nada disso. E era se eu não me engano, a companhia era United, não era uma companhia brasileira. Então eu entrei no voo, estava 1-0 para a França e vamos embora. Quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, eu desci e aí eu falei, pô, quando foi o jogo, caramba, quando foi o jogo? E olhei na cara do povo, do pessoal do aeroporto, falei, ih, cara dançando. Aí eu perguntei, falei, quando foi o jogo? Aí os caras falaram, perdeu. E aí eu fui embora para Goiânia, fui fazer o aniversário do meu filho. Meu filho estava completando naquele dia 2 anos de idade. Foi o primeiro aniversário que a gente fez dele. Então eu não senti muito aquela Copa não, porque eu estava focado em ver meu filho. A gente já vinha de muita corrida junta. Era uma sequência longa que eu estava fora. Então eu lembro dessas duas casas. Eu me lembro mais de 94. E aí quando acabou o jogo, a gente foi pro hotel e lá em Toronto tinha os brasileiros estavam reunidos na rua, mas muito brasileiro mesmo. E o próprio pessoal, os canadenses também, estavam fazendo uma super festa na rua pelo título do Brasil em 94. O canadense ele tem um pouco de rixa com o americano, né? Ele não deixa transparecer, mas no fundo ele tem. E aí tava uma festa na rua e eu fui pra rua fazer festa também pelo título do Brasil. Bebi pra caramba aquele dia, então eu lembro direitinho disso. Agora tem uma coisa, né? Esse dia... o seu diálogo com o Silvio Luiz, né, até tem no YouTube, inclusive, né, que foi uma das coisas mais interessantes e históricas, porque ele fez 3 entradas durante a corrida. A primeira, para falar que o Ronaldo tinha ficado fora, porque ele tinha o Juarez Soares, né, que apareceu recentemente, que era o comentarista, né, lá no SBT na final. E para falar que o Ronaldo tinha sido fora na primeira relação. Aí depois, acho que coisa de 10, 15 minutos, ele entrou a segunda entrada para falar que ainda que o Ronaldo estava fora pela primeira escalação. E depois veio aquele diálogo que eu confesso que muitas das pessoas até hoje, né, não sei se brincam, não risada, mas que é uma coisa muito histórica, que é o fato de que quando você chama o Silvio para dar a notícia da volta do Ronaldo para a escalação, ele mostra a escalação, depois ele avisa pra galera se acalmar, né, até falou a palavra macacada, né, pra dar uma tranquilizada na galera e tudo mais. E depois desse diálogo, coisa de, acho que uns 10, 15 segundos, por aí, que ele tinha avisado que o Rick Martin estava cantando, e depois voltou pra você, né? E aí eu lembro que quando voltou pra você falou assim, a seguinte frase, poucas palavras, mas foi o suficiente. Quando você falou assim, boa notícia, porque foi a primeira palavra, e que você tinha lembrado que o Blanc tinha ficado fora da final com a França, né? Se não me engano, tinha se machucado ou tinha ficado suspenso. Não, ele tinha sido expulso no jogo contra a Croácia. Isso, na semifinal, né? Então, exatamente. Esse dia foi muito interessante. Como é que era falar com o Silvio Luiz, hein, Theo? Eu vou te frustrar. Eu vou realmente te frustrar. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu lembro das entradas, lembro da história do Ronaldo, mas eu não me lembro desse diálogo, assim, eu sou muito ruim de cabeça, sabe? Tem muita coisa que eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Eu fui muito amigo do Silvio. A gente, no SBT, várias vezes, o Silvio foi almoçar na minha casa no domingo. O Silvio tinha, eu não sei se ainda o filho dele mexe com isso, mas ele tinha um filho que ele saltava, né, no hipismo e era instrutor de hipismo.
E tinha a hípica ali de São Paulo, né? Então, várias vezes no domingo o Silvio me ligava. Você tá fazendo o quê? Eu falei, tô lendo jornal, sei lá. Aí ele falou assim, vamos comigo na hípica? Eu falei, beleza, me pega aqui e depois você vem almoçar aqui em casa. E aí eu avisava a Thelma, né, que é a minha esposa. Então, várias vezes o Silvio almoçou na minha casa. O Silvio era um grande amigo que eu tinha. E depois o Silvio resolveu brigar comigo, eu nem sei porquê. Então, hoje a gente não se fala. Eu sou até bloqueado por ele em Twitter, esse tipo de coisa. E eu nem sei porquê. E adoro o outro filho dele, que é o Ale, que trabalha nas chamadas da Record, trabalhava com a gente no departamento de criação, hoje é criação visual, naquela época a gente falava chamadas, hoje se fala criação visual. Então ele trabalha, é o coordenador da criação visual da Record, e ele trabalhava com a gente no SBT. O Ale é uma pessoa que eu gosto muito e é mais jovem, né, do que eu, mas tive uma relação excelente. Então com o Silvio a gente não tem mais relação, então eu não me lembro muito disso não, e bola pra frente. O Celso Miranda, né, foi o cara que teve pouco tempo, né, que vocês trabalharam juntos, né? Se não me engano foi em 97, 98, até 99 eu acho, né, no SBT. Foi depois que ele saiu quando a situação foi pro PT, né? E aí você acabou fazendo as corridas sozinho, né? A maioria das corridas, né? Como é que era trabalhar com o Celso Miranda? Ele esteve aqui no programa, ele falou muito bem de você, ele tem um carinho muito grande pela sua pessoa, viu, Otávio? O Celso era muito engraçado, né? O Celso sempre fazendo piada, sempre bem-humorado. O Celso era muito engraçado. O Celso também era um cara que corria atrás das coisas. A gente chegava no autódromo. Naquela época a gente entregava muito material, né? Você tinha uma necessidade de entregar muitas matérias. Não era assim, uma matéria no jornal, outra matéria no... Não, era muita coisa. Porque o plano comercial ele era robusto. Então você tinha que entregar muita coisa. Então sempre era assim. Chegava nos autódromos cedo, bem cedo. Muitas vezes a gente tomava café da manhã no próprio autódromo, na área de imprensa, e já saía para o trabalho. Então ia para um lado a Zenha com câmera, eu ia para outro buscar uma informação, o Celso ia para outro. Às vezes você ia ajudar o editor de imagem, porque era uma equipe grande, a gente tinha uma estrutura muito forte. As pessoas não sabem, mas nós fomos pioneiros naquela transmissão do SBT em muitas coisas. Em transmissão de corrida no Brasil, em algumas coisas em transmissão de corrida no mundo. Nós tivemos 1 ou 2 anos, eu não me lembro, que eu falo, a minha memória não é uma das coisas que eu tenho mais privilegiado, eu não me lembro se 1 ou 2 anos, a gente tinha uma equipe inteira, a gente tinha um caminhão de transmissão. Dali do nosso caminhão, que estava na pista, saía o que a gente chama de caracteres, saíam os gráficos de classificação em português. As pessoas não se lembram disso. Desculpe me interromper, mas foi entre 1996 até 1997. Então, ele saiu os gráficos em português. Aquilo era feito ali dentro do caminhão. Então você tinha um diretor de TV, você tinha uma pessoa só para colocar os gráficos, você tinha editor. A gente chegou a ter em corrida, juntando os freelancers, né, que aí pegavam os americanos, a gente chegou a ter quase 30 pessoas numa corrida daquela para fazer uma corrida. Na corrida, teve uma corrida em Long Beach, em Laguna Seca, que o helicóptero era nosso, ele não era da ABC. Não, eu lembro dessa. Tem no YouTube até. Lembro, era um helicóptero, era da SBT. Vocês tinham geradores em português, o SBT, o Globo era preto. E você tinha também naquela oportunidade. Você tinha 2 repórteres, o Antônio Petri e o Luiz Carlos Azenha, junto também com um grande fato. Você teve que narrar aquela ultrapassagem na saca-rolha entre o Bayern Herta e o Alessandro Zanardi. Exato, que para mim foi uma das corridas mais legais que eu já fiz, foi aquela. Porque foi uma corrida de muita emoção, e eu adorava o Zanardi. Então para mim teve um fator extra ali que é como se fosse um piloto brasileiro que eu curtia, ganhando aquela prova e fazendo aquela manobra. Então eu me lembro bem.
Então, quer dizer, o Celso, ele entrou muito no time nesse sentido, porque ele pegou o espírito da coisa. Era guerra, sabe? A gente chegava na pista na sexta-feira, muitas vezes na própria quinta, e era guerra. Vambora, temos que fazer esse tanto de coisa. Teve uma época no SBT que a gente tinha que fazer um programa de 40 minutos de arte, né? Quer dizer, 40 minutos de conteúdo sem comercial no dia. Você fazer um material de 40 minutos, editar um material de 40 minutos e gerar. Naquela época você gerava. Não tinha esse negócio de internet. Você tinha que subir um sinal de satélite, levar a tua fitinha beta, colocar numa máquina e gerar para o Brasil. Não era esse negócio de, tá descendo o arquivo aí da internet. Isso não. Então era uma guerra. E o Celso, ele entrou bem nessa guerra. Era uma época do VHS aqui no Brasil, né? Então muitas pessoas gravavam as corridas para guardar de recordação, porque não sabia se ia ter internet, se ia ter alguma coisa, se ia ter oportunidade de ver coisa depois. Nem imaginava se ia ter YouTube naquela época. É verdade. Tem toda uma mecânica, né, de coisas, né? Agora também outro cara que tá na história eterna da televisão brasileira, né, e que por alguns momentos chegaram a ser rivais, né, por conta da separação da CART com a IRL, né? Porque, aliás, vocês vão lembrar aqui, né? O Theo é o único narrador na história da televisão brasileira em relação à Indy a ter narrado todas as fases da Indy na história. No caso, a Indy quando era conjunto, depois a época da CART e depois a época da Champ Car na Rede TV, né? Então é um cara que ele, literalmente fez todas as fases da história da categoria, né? Lembrando que todos os títulos dessas 3 fases são hoje colocados como conjunto aí de campeões. Então, o Luciano, ele era da Bandeirantes por muito tempo, depois foi na Record, depois voltou pra Band, e ele narrava as corridas da IRL em 96, né? Tanto que eles estrearam em Indianápolis, aquele final de semana que teve as corridas dos Estados Unidos, que você fez no SBT, né? Que teve aquela frase histórica que ele fez aquele vídeo de abertura, né? Que não importasse a categoria que fosse e tal, que era todo mundo como se fosse mais ou menos no mesmo barco, mesmo com a nova geração, né? E depois quis a vida que vocês trabalhassem juntos na Band, né? Como é que foi, primeiro, essa relação na época de 96, quando teve essa história da separação das categorias, que teve que o Luciano narrar na Band e você no SBT, e depois quando vocês passaram a trabalhar juntos na Band, hein, o Theo? Olha, o Luciano, ele sempre foi uma referência, né? Eu acompanhava o esporte antes, poxa, quanta coisa eu acompanhei assistindo de casa o Luciano narrar, né? Então o Luciano sempre foi uma referência. E ele tem um lado também que ele foi importante para mim, em 93, quando o Scalamandré e o Emerson, com a parceria da Manchete, me escolheram para narrar as provas. Eu estava na Austrália, me contrataram e tal, aí eu fui embora para a Austrália e tudo, voltei e depois eu fui fazer Phoenix e Long Beach, né? Long Beach e Phoenix, se eu não me engano. E quando eu estava no aeroporto para essa segunda corrida, para essa segunda viagem da Indy, o Willy Hermann virou para mim e falou assim: olha, eu tive um contato com o Luciano e o Luciano te elogiou muito. Falou assim: pô, vocês contrataram um cara bacana para narrar a corrida. Então aquilo, naquele momento que eu estava me firmando, ainda muito inseguro, aquilo foi muito importante. Então isso eu não esqueço. E depois a nossa relação na Band, ela foi uma relação boa, tranquila, mas muito profissional. E no ano, vamos dizer assim, um ano antes dele morrer, não no ano que ele morreu, mas um ano antes dele morrer, a gente estava próximo. A gente foi a época mais próxima que eu tive do Luciano. Eu gosto muito de cachaça. Eu sou um apreciador de cachaça, então eu sou uma pessoa que eu estudo,
Eu sou uma pessoa que eu conheço as coisas e tal. Não é que eu bebo muita cachaça, eu bebo muito pouco, mas eu gosto. Eu gosto de cachaça. E tem uma cachaça que eu gosto muito, que pra mim é a melhor cachaça do mundo, porque cachaça tem só no Brasil. Então a melhor do Brasil é a melhor do mundo. Que chama Santa Rosa, que é uma cachaça feita aqui no Rio de Janeiro, em Valença. Eu descobri que o Luciano também gostava de cachaça. Eu falei para ele, Luciano, eu vou te trazer uma cachaça que é a melhor cachaça que tem no mundo. E aí tinha uma pessoa próxima dele que não vem ao caso falar. Ela falou assim, mas o Luciano só gosta da Anísio Santiago. Anísio Santiago, tradicionalmente no ramo da cachaça, é considerada a melhor cachaça do Brasil, né, era na época pelos especialistas, e ela é de Minas Gerais, né? Então é uma cachaça assim top, né? Quando você está falando de carro, falar assim, eu gosto muito de Aston Martin. Eu vou falar assim, eu gosto muito de um Chevrolet. Aí o cara fala, mas eu só gosto de Porsche. Então tem essa coisa. E a Santa Rosa foi um achado. E aí eu falei pra ele, você gosta de Anísio Santiago? Pô, sensacional. Mas você vai tomar a Santa Rosa, você vai ver que é melhor do que a Anísio Santiago. E aí eu deixei uma cachaça pra ele na Band, falei, entrega pro Luciano. E eu me recordo que eu tava aqui no Rio de Janeiro pra fazer algum jogo do Campeonato Carioca, toca meu telefone celular, o Luciano, ele nunca me ligava. Aí toca e ele falou assim, Theo, aonde eu consigo comprar essa cachaça? Eu falei, por que você gostou? É a melhor do mundo, você tem razão, é a melhor do mundo, não sei o quê. Aí eu falei assim, fica tranquilo, Luciano, vai chegar uma caixa na sua casa. Porque naquela época, hoje eu parei de comprar, até porque as pessoas sabiam que eu gostava de cachaça, todo presente que me dá para cachaça, então chegou um estoque grande. Aí eu até parei, aí eu falei assim, naquela época eu gostava muito de dar essa cachaça de presente, porque era uma novidade, e ela é espetacular. Aí eu falei assim, vai chegar uma caixa na tua casa. Aí eu liguei pro canto, falei, manda uma caixa para esse endereço, peguei o endereço, manda uma caixa para esse endereço e tal. E eu fiz quando ele foi uma data histórica, não sei se 50 anos de carreira, sei lá, teve uma data histórica no ano anterior, e eu pedi pra Band pra gente gravar, eu ir na casa dele lá em Campinas, gravar uma entrevista com ele como uma forma de homenageá-lo. E aí os caras falaram, tudo bem, mas ele tem que querer. Eu falei, deixa que eu converse com ele. Eu liguei pra ele e falei assim, eu queria ir aí na tua casa, papapá. Aí ele falou, tá bom, pode vir. Aí eu fui lá em Campinas, gravei a matéria, depois a gente ficou ali tomando um café e conversando, e ele virou e falou assim, tua cachaça daí, ó. Aí tava lá, sabe, num lugar de destaque, assim, na sala dele. Eu falei, legal. Então, assim, a gente tinha conversado muito, teve uma festa de lançamento da Copa do Mundo, um jantar de lançamento da Copa do Mundo no Morumbi. A gente ficou na mesma mesa, né? Era uma coisa grande, né? Era para o mercado publicitário. A gente ficou na mesma mesa e ele estava super empolgado com a Copa do Mundo, estava dizendo que ele estava se exercitando, porque ele estava acordando muito cedo para levar o neto dele, o filho dele no colégio, que ele tinha um filho pequenininho, né? Quando ele morreu, ele já deve estar grande agora. Então ele estava dizendo que a rotina dele tinha mudado, que ele estava bem, que tinha feito os exames, estava tudo ok e tal. Então foi um momento que a gente estava mais próximo. Quando ele morreu, teve um jantar em Curitiba também, se eu não me engano, no ano anterior, em dezembro anterior, da morte dele, que eu estava lá fazendo a truck e ele estava fazendo um jogo do Campeonato Brasileiro. Aí eu estava Era Corinthians e Atlético Mineiro. Mas em Curitiba, Atlético Paranaense. Realmente o Luciano, ele é um cara que ele revolucionou tudo, né? Tudo na tua vida certamente passa por ele, né? Literalmente. Você vê que tem duas coisas interessantes, né? Eu o substituí na Fórmula Indy quando a Fórmula Indy foi para Manchete. Na Truck foi da mesma forma. Ele narrava a Fórmula Truck, eu o substituí. Então tem essas duas coisas bem interessantes.
E depois que ele faleceu, você chegou a narrar algumas corridas, né? Primeiro foi o Nivaldo em Indianápolis e depois você foi voltando a narrar as corridas aos poucos até o seu último ano de contrato, né? Que você teve com a Band, né? Aí depois você foi pra Fox. Como que surgiu o convite pra Fox pra você narrar o automobilismo? Ou era a primeira ideia ou era narrar outros esportes? Como é que era a questão? Eu vou contar só pra vocês. Tá bom, vai lá. Já estão preparados. Como é que foi a minha quando os caras vão falar assim, pô, esse cara é um bêbado? Não sou não. Mas eu gosto das minhas horas de folga de ficar com meus amigos. É uma coisa que eu gosto, é ficar com os meus amigos. Então quando o meu contrato não foi renovado com a Band, eu tinha que continuar trabalhando. Então, eu falei, pô, agora vou ter que ir pro mercado, né, cara? Não tem muita coisa, o mercado tá cada vez mais complicado, não tem muita coisa. Aí tem um amigo meu que trabalha no SBT, aí eu liguei pra ele, conversando, aí ele virou e falou assim, Theo, você tem condições de ficar quieto 1 mês, 2 meses? Eu falei, cara, tenho. A gente fez o acerto aí, tenho. Aí ele falou assim, então fica 1 mês quieto, não vai atrás de nada não, fica curtindo aí 1 mês, porque eu já tive nessa sua situação, quando você vai a campo, liga para as pessoas, tô no mercado, precisando trabalhar, você acaba se desvalorizando. Então fica um pouquinho quieto, de repente pinta coisa para você. Falei, pô, legal. Você, cabeça vai ficar girando muito, mas fica quieto. Falei, pô, legal. E no carnaval, eu tenho um amigo em Goiânia, o Márcio Cabeção. O Márcio Cabeção, ele tem um sítio lá do lado de Goiânia, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço. Tudo bonitinho, tudo organizadinho. E aí o Márcio falou, domingo de carnaval a gente vai fazer um churrasco lá no sítio e depois um luau. Então vai com a Thelma e tal. Beleza. E, cara, estamos lá, né? Desde de manhã, churrasco, pá. Aí falou, vamos lá pro luau. Aí no início da noite, no domingo de carnaval, toco o meu telefone, é um número do Rio de Janeiro que eu não conheço. Era o Eduardo Zebini, que ainda é o nosso presidente da Fox. Tá saindo, né? Ele sai no final do mês, mas ele é nosso presidente. Era o presidente da Fox. E lá, você vê quais são as coisas. O sinal lá pega muito mal, muito mal. Aí eu falei, bicho. Aí eu saí do lado, a galera cantando, bebendo, eu saí do lado. Aí ele falou assim, oi, Theo, é o Edu, tudo bem? Eu falei, oi, Edu, beleza? Tudo bem. Aí ele falou assim, eu preciso falar contigo. Aí eu falei, pô, legal, Edu. Aí ele falou assim, você tá à disposição? Aí eu falei, cara, o sinal aqui pega mal, já tomei todas. Aí eu falei assim, Edu, a gente pode ter essa conversa amanhã? Ele falou, amanhã? Aí eu falei, amanhã. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, eu já tomei todas hoje. Amanhã eu tô recuperado. Ele falou assim, que horas? 11 horas da manhã, eu acho que eu tô bem. Aí ele e na conversa nossa ali no luau, a gente tava marcando viagem, final de semana vamos pra Pirinópolis, não sei o quê, aí tal, aí ele falou, não, então tá bom, então amanhã, mas amanhã, hein, eu preciso falar muito com você. Eu falei, pô, legal. Aí desliguei o telefone, aí eu falei pra galera, eu acho que as nossas viagens vão ficar pra depois. O cara da Fox aqui, o presidente da Fox me ligou agora, eu acho que as minhas férias vão acabar. E aí foi isso, aí ele me ligou no outro dia. Aí ele virou e falou assim, eu preciso falar contigo, tô uma vaga, eu acho que você é o cara. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele falou assim, pode ser na segunda-feira depois do carnaval? Isso era segunda-feira do carnaval. Ele falou, não, tem que ser amanhã ou quarta. Aí eu falei, então vamos conversar quarta. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu vim pro Rio na quarta-feira de cinzas, cheguei na hora do almoço, e foi um dia que teve uma chuva forte pra caramba aqui no Rio. Tava a Barra da Tijuca, que é onde fica a Fox, tava toda esquisita, sabe, árvore na rua e tal. Aí a gente saiu pra almoçar, e no almoço ele falou, olha, eu quero que você venha pra fazer tudo, né, Libertadores, biriri,
Ele deixou claro naquela, assim, eu não sei se eu vou te levar para a Copa do Mundo, porque foi no ano de Copa. Eu não sei se eu vou te levar para a Copa do Mundo, porque a gente vai ter um programa no prime time, no horário nobre, de debate. Eu ainda não escolhi a pessoa que vai fazer esse programa, pode ser você, e quem for escolhido não vai para a Copa do Mundo, vai fazer os jogos daqui, e eu preciso muito de você na NASCAR e na Fórmula E. E eu me lembro que quando ele falou isso, eu virei e falei assim, pô, legal, agora a Fórmula E, como é uma coisa totalmente nova, tem regulamento próprio, é tudo diferente, eu gostaria, a primeira corrida desde essa data seria em Punta del Este. Eu falei assim, eu gostaria de ir para a corrida de Punta para aprender. Aí ele falou, tudo bem, eu te mando. Aí eu falei, então tá feito. E aí foi. E aí eu estreiei na NASCAR, né? Era para eu estrear só na outra semana, eu tava estudando ainda. Eu tava me preparando para a NASCAR, porque eu sempre assistia, mas não tinha conhecimento, né? Aí ele me ligou numa sexta-feira e falou, cara, eu não vou te dar mais uma semana, não. Você vai estrear domingo. Eu falei, tá bom, vamos pro pau. E aí eu estreiei na NASCAR e depois na outra semana eu fui fazer a corrida em Punta. E esse final de semana que eu tive em Punta, vendo a Fórmula E, ele foi fundamental no meu conhecimento da categoria, sem dúvida nenhuma. André, eu quero fazer duas perguntas que o nosso grande amigo Fernando Bortolazzo queria fazer e ele não está aqui. Primeira pergunta, qual foi a pior corrida que você narrou sem ter fatalidade? E a segunda, você acha que o Felipe Nasser pode dar certo na Indy? Cara, a pior corrida que eu já narrei, é difícil, hein? Eu não tenho, assim, eu já narrei corrida ruim e já fiz trabalho ruim em corrida. Você acaba a corrida e fala, nossa, hoje eu fui um lixo. Eu já fiz trabalho ruim em corrida. Mas, sinceramente, assim, eu já narrei muita corrida ruim, né, gente? Com certeza. A gente pegou uma época da Indy, cara, era um trenzinho danado e ruim. Deve ter sido alguma corrida da Indy na época da Rede TV. Eu peguei muita corrida da Indy na Rede TV, muita. Aquela era uma época que tava uma transição, né? Porque a IRL tava crescendo e lá tinha uma pilotada ruim pra caramba, umas equipes ruins. Então, com certeza ali, mas eu lembrar assim, essa corrida, sinceramente eu não lembro. Tem algumas corridas assim que de repente eu não fiz um bom trabalho, que eu não curto, mas também não lembro. Agora, Nas, eu botava muita fé nesse menino, cara, muita fé, porque o Amir Nas, o tio dele, foi um piloto que eu o conheci correndo na Fórmula 3 Sul-Americana, ele é lá de Brasília, e depois ele passou a ter uma equipe na Fórmula 3 Sul-Americana. E é um cara sensacional, uma cabeça bacana, um papo legal, um cara focado, visão de vida bacana, automobilismo. E eu falei, pô, esse moleque, e ele cuidou da carreira dele no começo junto com o pai, né? Então eu falei, pô, esse moleque tá chegando no automobilismo, cara, vai voar, pô. O Amir, junto dele, gozada que era Nas, né? E depois virou Nasser, porque ficou mais fácil para os gringos falarem. Mas quando eles corriam, era Amir Nas, aí virou Nasser. Então, eu me decepcionei com ele. Eu achei que ele era um cara que ia chegar já voando. Não sei se vai se dar bem na Fórmula Indy, não, cara. Eu prefiro esperar. Eu já botei muita fé, hoje eu prefiro esperar. Ele chegou até a falar, né, que tem medo do oval, né, e tudo mais, né, e a gente viu o que aconteceu na Índia, no retrasado do ano passado. Opa, não. Isso, que teve 2 acidentes feios, inclusive no mesmo lugar, no mesmo ponto praticamente, que teve aquela grade. Então talvez isso pese um pouco pro Massa, até pelo que aconteceu na Hungria com ele há 10 anos atrás. Então tem muita coisa pra ele rever isso aí. Agora tem uma coisa que eu queria falar, Theo, que é o seguinte, você sabe muito bem, né? Você que me conhece um pouco mais tempo do que o César, eu faço, todo mundo sabe, né? Pra quem não sabe, eu faço parte fora aqui da Rádio FT, da torcida do Borussia Dortmund Brasil, que é a torcida oficial do Dortmund aqui no Brasil, e eu que preparo a questão, né,
informações de briefing e tudo mais para ajudar os narradores sem ter... Você inclui também, a partir de 2016, eu edito e traduzo as coisas. Exatamente. Trabalho compartilhado. Exatamente. Tem que lembrar desse detalhe. E só que a parte do briefing, todas as coisas lá na página, e justamente para mandar as informações para qualquer narrador de qualquer emissora, é uma coisa que eu faço muito para ajudar o próximo. É uma coisa que eu vejo que é muito importante. Desde que eu ajudei o Deva, isso é uma coisa que me motiva muito até hoje. E eu sou muito grato até porque demorou, evidentemente, para ele entender que a minha função, do que eu estava fazendo, do que eu faço, né? E aí eu passei a ter um pouco mais de confiança com ele, e ele certamente de confiança comigo também. E nesse agora na estreia na MotoGP, né? Na Moto 3, Moto 2, não teve a categoria rainha. Eu, no Twitter, eu defendi muito você, Theo, por conta que o pouco tempo que você teve para trabalhar, para fazer a categoria, já que você ficou sabendo muito próximo, né, da primeira corrida, no Qatar, e porque muitos queriam o Guto, muitos queriam o Fausto Macieira, e eu achava muito, vamos dizer assim, um absurdo as pessoas quererem ter sempre a mesma coisa, sendo que você tem dois caras, quanto você, quanto o Edgar, que podem facilmente se adaptar à categoria, até porque agora são 4 categorias, né? A Moto E, a Moto 3, a Moto 2 e a Moto GP, quando todo mundo correr junto. Então eu queria saber um pouco dessa questão aí sua com a MotoGP e o que você teve que lidar com as críticas da galera na transmissão na primeira corrida do ano. Conhecidas também como viúvas do Guto Nenjaim e Fausto Macieira. Olha, eles transmitiram a MotoGP, o Guto, o Macieira, eles transmitiram durante muito tempo, né, 12 anos, se eu não me engano. Então era normal que eles fizessem uma base público forte. E eles fizeram um bom trabalho nesse tempo, fizeram um bom trabalho. E pegaram uma fase de crescimento, e ajudaram também nessa fase de crescimento. Então é normal que eles tenham o público deles. Agora, eu sou o Theo, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha filosofia de trabalho, eu sou o Theo. Então eu esperava. Eu até, nas conversas internas com as pessoas que eu sou mais próximo, que eu confio aqui no Fox, eu falei, amanhã o tempo inteiro no Twitter. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu posso ter 100% de acerto que o pau vai comer amanhã no Twitter. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu já estou vacinado, porque assim, quando eu cometo erros em transmissão, seja qualquer tipo de transmissão, futebol, automobilismo, handball, vôlei, eu já estou acostumado com o Twitter. Agora, quando eu erro, eu falo assim, eu vou demorar um dia para entrar no Twitter, porque eu estou tomando um pau, e merecido. Eu errei mesmo, pisei na bola, merecido. E quando eu não erro, e as pessoas elas vão lá porque elas não gostam com alguma coisa que eu disse, ou alguma pronúncia que eu use, eu procuro utilizar a pronúncia. Eu falei isso outro dia no podcast do Grande Prêmio, eu procuro usar a pronúncia que a mãe do jogador, do piloto, fala. A mãe do fulano fala, José, então é José. É Lourenço, então é Lourenço. Do jeito que a mãe fala, né? Que a mãe que deu o nome, ou o pai, mas a mãe tá ali sempre, ok? Então quando ela é injusta, a crítica ela é injusta, eu fico um pouco chateado, acho que às vezes é muito agressiva, mas ok, naquele final de semana, isso era a coisa que eu menos preocupava. Eu falei, vou tomar pau pra caramba, mas não tô preocupado, eu tô preocupado em conhecer a categoria, em estudar a categoria, em passar a informação correta, em começar a imprimir o meu estilo de narração, ao meu estilo de tratar o evento. Eu fui comunicado que a gente poderia ter o evento na quinta-feira à tarde e na sexta-feira à noite
que confirmaram, falaram assim, assinamos o contrato e é você que vai narrar. Então, desde a quinta-feira à tarde, eu estava estudando e a Juliana do Grande Prêmio me ajudou muito, porque eu vi quem é que fazia no Grande Prêmio, a procurei, ela me ajudou demais e falei, hoje eu vou fazer um arroz com feijão, não vou querer me aventurar muito, porque eu não tenho condições ainda de informação para isso. Eu estou aprendendo. Eu assistia moto, mas eu não assistia todas as corridas. Eu assistia 5 por temporada, era muito. Sentar e falar, opa, vou assistir 5 era muito. Então, normal. Agora, o que as pessoas ficaram depois, né? Às vezes, fazendo bem ou mal o evento, quando eu faço mal e eu sei que eu fiz mal, sei por que eu fiz mal, eu não gosto de ficar vendo não, porque é masoquismo. Mas quando às vezes eu faço bem, eu falo, deixa eu ver o que o pessoal tá achando. Eu vou lá e a gente, com o tempo, a gente se vacina com relação a isso. Então eu vi muita gente criticando no Twitter e crítica vazia. Esse cara é chato. Esse cara... Cara, você fala assim, esse cara não tá fazendo bem por isso, por isso, por isso. E sabe o que eu acho gozado no Twitter? Chega lá os donos da verdade, muitos donos da verdade no Twitter. Por exemplo, tem um piloto, um espanhol, que é ou um negócio assim. E aí é macia, né? Porque não existe no espanhol o som. Estou até abrindo aqui. Deixa eu pegar o nome do cara. Não existe no espanhol o som de Z. Todo som no espanhol é de 2 S. É Jaume Macia, um espanhol que corre na equipe Leopard na Moto 3. Não existe som de Z. Então, por exemplo, é San Lorenzo, não é Lorenzo, né? Então não existe. E eu falava Macia, Jaume Macia. E aí o cara virou e falou assim, é Macia, ô seu burro. Aí ele falou assim, cara, vai estudar, não existe som de Z no espanhol. Aí o cara, não sabia, muito obrigado. Quer dizer, eu não entendo isso. O cara vem dar uma patada, aí depois você retruca, aí o cara vem, eu sou seu fã, desculpa, hein? Então são umas coisas que eu não entendo, cara, sabe? Pra que essa questão do Twitter? Pra que as pessoas virem, vamos conviver. Mas assim, isso não me preocupou, não. E aí depois, com o passar das provas, as duas que aconteceram, e tem que melhorar muito, eu tenho que melhorar muito ainda, mas muito. Com o passar das provas, eu vi um monte de gente entrando e elogiando. Aí eu falei, opa, não foi tão feio como eu esperava, não. Não, e não é só isso também, André. A questão é que você fica assustado porque no primeiro tweet de crítica vem com uma palavra bem ofensiva, com burro, e mandando você pastar. E na segundo tweet, quando você esclarece, vem uma pessoa falando, obrigado. Quer dizer, e olha que eu falo com experiência própria, é uma questão de esquizofrenia praticamente. É como se fosse como se fosse o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde praticamente no Twitter. Você lidar com rede social não é fácil, né, Theo? Porque todo mundo quer falar alguma coisa, quer te dar uma pergunta, quer falar alguma coisa, né? E tanto que quando eu cheguei pra falar com você pela primeira vez, eu sei que não foi muito fácil pra você, né, lidar comigo e tal, com todas as coisas que eu fui explicando ao longo do tempo, né? A gente te entende, André. Fica tranquilo, não é só você, não é só o Theo, não. Eu também. Então. Você sabe disso. Mas eu sou muito sincero, muito honesto. Eu só posso falar isso pro Theo, pelas coisas que eu faço, pela maneira como eu costumo ajudar, né? Porque eu ajudo de verdade, eu não sacaneio ninguém. Essa que é a grande questão. Eu não sacaneio ninguém de forma nenhuma. Porque eu acho que seria demérito da pessoa pela história que construiu, até porque o Theo é minha referência, seja como narração, seja como apresentador e seja como qualquer outra coisa que ele consiga fazer, porque é um cara que eu admiro muito. Eu me lembro que na primeira vez que eu entrevistei ele pro meu blog pessoal,
eu lembro que eu fiz umas perguntas e tal, e ele respondeu gentilmente. E depois, quando eu pude passar a ajudar ele de fato, por conta de eu fazer parte lá do Dortmund Brasil, pra mim foi uma coisa muito diferente. Então, eu acredito que você, Theo, deve ter estranhado um pouco a minha forma como eu cheguei pra abordar você, né? E depois de acostumar, e aí a gente foi tendo uma sintonia melhor com o seu estilo de trabalho, com o nível de formação, de explicar algumas coisas, de eu apurar algumas coisas que eu acabo conseguindo fazer. Acho que isso também leva um tempo, né, Theo? Não tenho dúvida, André. Eu te agradeço. Agora, o que vocês também têm que entender, eu, por exemplo, quando vou para qualquer evento que eu vou fazer, qualquer um, eu vou com uma produção grande. Eu acho que vocês já viram fotografias minhas da minha produção. Eu tenho uma pessoa, o Carlinhos, que está comigo desde 2010, e ele é como se fosse um produtor pessoal. Quando sai escala, eu falo para ele, tô no jogo Dortmund e Leipzig. Aí ele já levanta a ficha dos jogadores, as informações básicas, e eu também começo a ler. E eu leio todos os dias, praticamente todos os dias, jornais da Espanha, da Inglaterra, de Portugal. Então é uma rotina. O Globo, que eu gosto muito para me informar no geral, né? Não só no esporte, porque o esporte do Globo agora está mais bem. Estou com ele aqui, ó. Ele chegou aqui na frente da minha porta, já estou com ele aqui, daqui a pouquinho eu vou ler. Então, eu busco as minhas informações. Na Alemanha, os jogos da Alemanha é mais difícil pela língua, então você tem que entrar lá no site, pegar, colocar no tradutor e aí tirar as coisas, mas a gente também vai atrás, né? Eu costumo brincar com meu filho que está estudando, está na faculdade agora. Eu costumo brincar, falei assim, Ale, o que eu não estudei quando eu era novo, eu estou estudando agora, porque eu nunca fui de estudar, eu nunca curti. Eu gostava de jogar bola, não gostava de estudar. Então, assim, o que eu não estudei quando eu era novo, eu estou estudando agora, porque ainda mais no cabo você trabalha muito mais, né? No cabo. E mesmo quando eu vou fazer um programa, as pessoas vão dizer, esse cara aí chega e sai falando, né? Vai sair falando. Desde de manhã, desde a hora que acorda, a gente está conversando com o editor do programa, o que vai entrar, o que não vai entrar, estudando sobre o assunto, para você ter argumento, né? Então não é muito simples essa tarefa nossa, não. A gente está ligado 24 horas. Não, e você citou que você está lendo o Globo. E o Globo até era o último jornal que tinha um colunista de automobilismo, que era o Celso Tiberê. É verdade, eu trabalhei com o Celso na RTV, uma pessoa muito legal também. É verdade, o Celso Tiberê tinha a coluna dele, se eu não me engano, eram 2 vezes por semana. E depois passou pro site e acabou. O esporte do Globo tá muito magrinho, né? Eu sempre li o Globo, porque eu fazia na Band Campeonato Carioca e os jogos dos cariocas no Brasileiro, e morava em São Paulo. Então eu assino o Globo, sei lá, 10, 15 anos. E é um jornal que eu gosto muito. Eu acho o Globo, pro meu gosto, eu acho o Globo o melhor jornal do Brasil. E ele era muito bom de esporte. Mas agora no esporte ele tá bem magrinho, né? Bem magrinho mesmo. Não, e não é só, acho que a gente percebe, não é só na área de esportes, mas eu tenho amigos que assinam o Globo e eles reclamam muito que a área de cultura também tá bem magrinha, porque cortaram a coluna do Veríssimo, que era domingo e quinta, e só tá na coluna de domingo. Aliás, Theo, o Celso Tiberê foi um cara que você trabalhou, acho que 1 ano ou 2, né, na Rede TV, né? Eu acho que eu peguei ele 1 ano e meio, né, porque quando eu comecei a fazer a Indy na Rede TV, eu já peguei no meio da temporada. Então acho que eu peguei ele 1 ano e meio, foi. É uma pessoa muito legal, né? Eu me lembro, assim, que o Tiberê na Indy, ele não era o Tiberê da Fórmula 1, né? Ele tinha um pouco de vamos dizer, um pé atrás com a Indy, sabe? Porque a formação dele tinha sido Fórmula 1 e tal. Então, era diferente. Mas, poxa, um cara demais, né? Um cara muito legal. A gente, quando acabava as corridas, e às vezes ele dormia em São Paulo, porque ele vinha do Rio, fazia e voltava.
eu dormia em São Paulo, a gente saía para jantar e tal. Altas histórias, uma pessoa muito legal, gosto muito do Tiberê. Não, André, antes de terminar essa questão que você começar, o Globo na área de cultura também tá bem magrinho, porque cortaram uma das escalas do Veríssimo, do Fernando Veríssimo, e muitos caras que viram o Veríssimo no domingo ou na quinta-feira estão irritados até hoje. Tinha na revista do domingo, deixa eu até ver aqui para não falar besteira ou não da revista, na revista do domingo, Ela, né, que virou uma revista, era a revista, tinha um outro nome, aí a Ela, que era o suplemento, virou a revista. E tinha a Danusa Leão, que escrevia. E a Danusa era muito legal, também parou. Não, e eu lembro da Danusa quando ela escrevia de domingo na Folha de São Paulo. Isso sim. Até... E ela escrevia muito bem. E o Theo, nós estamos na reta final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta que certamente muitas pessoas gostariam de fazer para você, até pela idade atual que você tem, né? 56 anos, vai fazer 57 agora. Quanto tempo você acredita que você consegue estar num auge de narração, de apresentação, na sua condição física que você tem? Como é que você planeja a sua carreira de agora em diante? Eu não penso muito nesse negócio de quanto tempo enquanto estiver motivado. Eu ainda estou bastante motivado, sabe? Para coisas novas como a MotoGP, eu ainda estou bastante motivado. Agora, o que eu quero mesmo, assim, um desejo meu, é voltar para Goiânia, colocar âncora em Goiânia. Esse é um desejo que eu quero. Eu quero voltar para ficar perto da minha família, meus amigos, meus cachorros. Eu estou ficando muito tempo longe disso. Então eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu não sei quanto tempo ainda eu aguento ficando longe da minha cidade. A cidade que eu gosto agora. Eu tenho que formar meu filho, eu tenho que trabalhar. Estou no processo. Estou num processo de pensar na frente. Estou já executando esse processo. Mas eu não sei, em televisão assim como eu faço hoje, eu não sei quanto tempo, não. 10 anos, 8 anos, 7 anos, não sei. Sinceramente eu não sei. Mas com certeza, quando eu colocar a âncora em Goiânia, eu vou estar em atividade, em rádio, ou em projetos de internet, ou diminuindo o ritmo, em vez de narrar todo dia, apresentar programa todo dia, uma vez por semana, cara, não sei. Mas eu não penso muito nisso, não. Eu sinto muita falta da minha cidade, muita falta. Eu sinto muita falta de Goiânia e cada vez mais. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Mas eu gosto muito do que eu faço. Quando eu abro o microfone, eu estou muito motivado ainda. Então isso não passa pela minha cabeça não, ainda. Você atualmente está na Rádio Sagres, né? Lá de Goiânia, né? Eu faço 3 comentários por dia lá. Eu gravo pela manhã ou quando o assunto precisa eu entro ao vivo. Mas eu gravo 3 boletins lá eu faço comentários na Rádio Sagres. Eu tenho uma ligação muito forte com algumas pessoas da Rádio Sagres, o Charlie, o Roberval Silva. Então é uma turma que eu tenho uma ligação, e aonde essa turma estiver precisando de mim, é só gritar que eu vou, porque a nossa ligação ela vai muito mais do que o lado profissional. Muito bem, muito bem. Bom, Theo, olha, eu confesso que esse foi um dos melhores programas que eu tenha feito até hoje, porque já entrevistei o mestre Oliveira Andrade, que foi também seu companheiro lá na Band, né, por um período, e que eu considero também como mestre, que é um cara que também deu uma cabeça muito grande, um cara que tem uma gentileza enorme, né, e que pra mim foi um dos grandes programas que eu pude fazer, né, e hoje poder fazer esse programa com você, eu acho que é outro aprendizado que eu vou ter, que todos nós temos que levar. E ainda mais num momento como esse que nós estamos agora, que temos que ficar recluso, temos que, talvez aí não sabemos o que pode acontecer daqui a 6 meses, até porque, ainda mais o automobilismo agora, né, que está nessa indefinição de calendário, né, a Fórmula E vai ter aí 2 meses para parado, a MotoGP não se sabe quando vai voltar a correr de novo esse ano, por conta aí dos adiamentos que vai acontecendo.
e se adaptar ao calendário, né? Então, inclusive, até falo isso pra você em todo o nome do pessoal da Fox, que vocês tenham toda a calma do mundo para passar por esse momento. E a gente sabe que logo vocês vão voltar a ter a normalidade, vocês vão voltar a ter o seu trabalho da mesma forma como você sempre fez. E tudo isso se deve a um mérito que você conseguiu fazer, a todos que vocês conseguiram fazer também. E eu torço muito para que, primeiro, antes de tudo, que o canal possa continuar seguindo, que alguém, por Deus ventura, conseguir comprar o canal para poder manter em atividade, para que vocês possam continuar tendo o seu trabalho, a sua competência. E quando você quiser ter oportunidade, você pode. O espaço aqui na Rádio FT está sempre aberto para você, assim como o Edgar de Melo Filho também, que eu quero fazer questão muito de entrevistar ele, que é um cara que eu sou fã demais. É um cara que, se eu pudesse ter a oportunidade de entrevistar ele, eu faria, porque é um cara que eu admiro muito. Então, todo espaço aberto está para você, e eu vou deixar aqui para você falar um recado final aí pro seu público, para as pessoas que te acompanham. E obrigado demais por ter participado do programa hoje, viu? André, para vocês todos aí, um abraço, prazer é meu, estou sempre à disposição. E a gente está vivendo aí, né, esses momentos. Eu estou olhando aqui da sacada do apartamento aqui no Rio, e a gente vê realmente, não é um domingo de solzão, mas é um domingo de sol, com muitas nuvens aqui no Rio. E eu vejo ali a praia vazia, vejo o mercadinho aqui embaixo sem ninguém, não vejo ninguém andando na rua, e eu acho que isso tende a piorar, porque foi assim em todo mundo. Então, se a gente estiver na progressão que os especialistas estão dizendo, no próximo domingo, daqui a uma semana, nós vamos ter 16 mil casos de coronavírus no Brasil. Ontem eu encerrei a minha semana de trabalho no Fox Sports. Agora a determinação é que eu fique uma semana em casa, entrando por Skype, entrando remote. E ontem eu tive uma sensação muito ruim quando eu saí da Fox. Eu me despedi das pessoas, que não eram muitas, porque eu estava sozinho fazendo o expediente no estúdio e as outras pessoas estavam fazendo, os outros comentaristas, por Skype. Então você diminui tudo. Você diminui redação, você diminui a técnica, diminui todos os setores, né, bastante. Então, assim, as pessoas estavam lá, eu me despedi, e eu falei, gente, eu espero que quando eu voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Eu não sei se é daqui a uma semana, eu não sei o que vai acontecer. A programação nossa está diminuindo dia a dia. Então, não sei, eu espero que a gente continue, pelo menos, com algumas horas diárias de ao vivo. Que essa é a função nossa no jornalismo. Mas eu entendo também, se os nossos superiores acharem por bem deixar as pessoas em casa, como está acontecendo na ESPN. Mas eu espero que eu possa presencialmente estar nesse momento ao lado das pessoas que assistem a gente sempre. Mas eu estava dizendo, quando eu fui me despedir, eu falei para as pessoas, olha, eu espero que quando eu voltar, eu não sei quando, eu espero que vocês estejam bem, que eu consiga voltar. Porque é um momento muito difícil. É um momento muito difícil. A gente não sabe o que vai acontecer. Aqui embaixo no prédio tem um restaurante. Ontem, quando eu cheguei, eu conheço todos os garçons, o pessoal, os cozinheiros. Quando eu cheguei, na devida distância, eles estavam tudo ali fora, olhando a rua. Eu falei, e aí, gente, como é que estão as coisas aí? Ele falou, cara, 3 clientes hoje. E não é uma questão de falar que o cara está no restaurante, ele está no bar. Esse é um restaurante que ele cuida mais do nosso prédio, que é duplo, né? São 2 torres, e cuida do outro prédio aqui do lado. Não é questão de falar assim, não, as pessoas que estão aí passeando. Não, é porque, pô, no meu prédio tem muitos velhinhos. No meu prédio tem muitos velhinhos. E os velhinhos não cozinham. Então desce ali, pega a quentinha e sobe. Ele falou, 3 pessoas. Eu falei, caramba, é mesmo? Ele falou assim, é. E aqui já demitiu gente, e outras pessoas estão entrando em férias, então o bicho é grande. Eu peguei o Uber, porque meu carro está com problema, o cara falou para mim, falou, olha, eu em uma semana eu faturo R$ 1.200,
Nessa semana eu faturei 100. Eu falei, e aí? Aí ele falou, cara, minha despesa é de 4 mil por mês. Eu preciso levantar 4 mil por mês para pagar minha despesa. E aí? Então, esse bicho é grande. Esse bicho é muito grande. Então, nesse momento difícil, gente, vamos tratar da nossa saúde mental. E é o que eu estava dizendo na semana que eu fiquei no ar. Um cuida do outro. Se você puder ajudar quem está ao seu lado, seja, por exemplo, chamar para dentro de casa, nada disso, mas ajudar, de conversar, se você puder, ajudar financeiramente, mais necessitados, ajude, porque o bicho é muito feio. E eu acho que a grande parte da população no Brasil não está tendo esta consciência. O bicho é feio. A gente vai ter a mesma situação. Não estou aqui querendo fazer alarme, não. É consciência. A gente vai ter a mesma situação que eu vi na Itália. O médico falar, eu tinha de escolher quem ia viver. Eu vou atender esse aqui e vou dar o equipamento para esse, ou vou para aquele outro. Mas um ia morrer. Porque a gente sabe, principalmente nessa cidade que eu estou agora, que é o Rio de Janeiro, que o sistema de saúde é um caos. E o bicho é feio. Então, vamos cuidar da saúde mental, vamos dar a mão, na palavra que está na figura, né? Vamos dar a mão e um cuida do outro, porque o bicho é feio. É só lembrar uma outra questão. O bicho é feio, e a gente lembrar também até os romances como a peste de Albert Camus, onde se tinha uma solidariedade de um povo da vila de Oran, na Argélia, onde um ajudava o outro. E isso foi tema hoje do texto da Ilustríssima na Folha de Oran, aquela ajuda onde a peste, quando você via que aquele bicho era feio, mas as pessoas não tinham medo, tinham um senso de comunidade. Isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial em Londres, onde todo mundo estava com medo dos bombardeios do Luftwaffe e todo mundo um ajudava o outro no metrô londrino. É o senso de comunidade, como você acabou de descrever. E como o Theo lembrou muito bem, vamos todo mundo se ajudar, vamos todo mundo entender um pouco mais, estudar um pouco mais, entender como é que é a questão se você tem ou não a doença, se você tem que ter um pouco mais de calma, não é para se ter um desespero, que todos nós estamos aqui para levar um pouco de entretenimento para vocês, assim como o Theo faz lá na Fox, nós aqui fazemos a questão do programa semanal e nós vamos continuar fazendo programas semanais aqui para lembrar de corridas antigas, falar de alguns momentos históricos até os campeonatos voltarem, porque o nosso dever pelo menos é passar um pouco de tempo com vocês de alguma forma e também até para mim pessoalmente, para eu que tive arritmia cardíaca há 2 anos atrás e que eu duvidava de mim mesmo, do que poderia acontecer na minha vida em diante, eu acho que temos que botar como motivação todo dia e nós temos que fazer assim sempre. E, então, Deus é maior que tudo e nós aqui temos que se cuidar e cuidar do próximo sempre. Eu agradeço demais ao Theo pela participação, agradeço muito ao César que com a gente aqui no programa. Eu lembro para vocês mais uma vez que as reprises do programa desta semana, segunda, 8 horas da noite, a primeira exibição, terça-feira e quarta, quinta e sexta-feira, 7h30 da noite, sempre radioft.com.br e também no Radiosnet e TuneIn, nas multiplataformas da Rádio FT. E Deus a todos uma ótima semana para todo mundo. Todo mundo fique em casa, pelo amor de Deus. E que semana que vem nós estaremos de volta para trazer o programa melhor, ainda mais para vocês em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência e continue ligado. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Tchau.